Você sofre muito por ser cristão nesse teu meio? Ó, eu não sofro. Não sofro. Mas você é muito calado? Ó, Tipo, tentam te calar e tal? Tentam, mas eu não fico quieto. O bom é que com as redes sociais hoje em dia você fala o que quiser, né? A Bíblia diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia diz assim, quando sou fraco, aí que sou forte. Então, quanto mais atacam, quanto mais tentam me diminuir nas redes sociais, mais forte eu estou, não é? Eu fico contente. O sofrimento que a gente sofre pela verdade vale a pena, não vale? E o pessoal me desrespeita, acho que eu não, muito pelo contrário. Ninguém chuta cachorro morto, certo? Se você está chutando, porque você está percebendo estrago, que né? é um pitbull bem violento que está vindo na sua frente. Sim. E o pessoal me respeita? Claro que sim. Mas, por exemplo, porque você tem uma posição autêntica, né, Duda? Mas você acha que você conseguiria, por exemplo, um dia ser professor na USP? Eu fui 40 anos professor na Unicamp. Não? Ah, é? É, a melhor do Brasil. Mas e se fosse numa... É que tem... O que seria uma faculdade hoje eu de ciências? Seria meio difícil, né? Porque depois que eu me declarei um defensor do design inteligente, acho que seria um pouco difícil. Porque é um preconceito natural da academia, né? Claro que tem. Tá. Mas, olha, por que o pessoal vai achar que eu sou menos ou mais? Pelo contrário, eles percebem que há uma argumentação autêntica, genuína. O duro é quando você tenta ser cooptado pelo outro lado, fazer um pacto com o outro lado, né? Tá. Olha, Deus guiou a evolução, fica de boa, Deus guiou o Big Bang, não quero ser... Aí é ruim, né? Aí outro dia eu perguntei para um amigo meu evolucionista, o que você acha daqueles que acham, cristãos que acham que Deus guiou a evolução, que guiou o Big Bang? Ele falou, é um absurdo, né, Marcos? Porque a evolução não é um processo guiado. Deus não faria lenta, gradual e sucessivamente por tentativa e erro, né, Marcos? É um absurdo aquilo lá, né? Mas a gente gosta. Eu falei, por que vocês gostam? Porque é útil. Tá do nosso lado de alguma forma? Né? Então, gente, eu não quero ser útil ao naturalismo. Eu quero confrontá-los. É assim que se faz ciência, né? O ponto e o contraponto. Eu quero expor os problemas da teoria para que as pessoas possam avaliar. Não quero convencer ninguém, tá? Não quero convencer ninguém. Eu quero que os dados te convençam. Eu quero que te incentivar a estudar, a ler os livros, a pesquisar. Tá. E tem uma frase que você falou esses dias, alguma coisa assim. Cientista bom não é o cientista ateu, mas o cientista que acredita em Deus. Por que você acha isso? Porque os dados evidenciam. Porque às vezes hoje, né, eu vou na academia, o pessoal fala assim, Marcos, você é louco, você precisa se tratar, vê um psiquiatra. A ciência não mistura ciência. Outro dia entrou uma professora no meu Instagram, não, no meu livro, na Amazon, e pôs lá, olha, eu sou cristã, já ganhei alguns prêmios. E é um absurdo isso que o professor Marcos faz, mistura ciência com Bíblia. Que absurdo esse negócio, né? Ela disse assim, olha, eu tenho a minha ciência aqui, tenho a minha fé, eu vejo que a ciência é boa, naturalismo, darwinismo e tudo mais, a minha fé não tem nada a ver com ciência. Eu falei, que professora é essa? Da onde que ela surgiu? Que história é essa? De onde que ela tirou isso? Muito pelo contrário, professora, né? Ela disse, olha, eu ganhei até alguns prêmios. Aí eu quase que eu coloquei lá, eu também. E os grandes da ciência, todos criam em Deus. Ô Duda, se a gente for olhar na história da ciência, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Thomson, Schrödinger, Planck, todos criam em Deus. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Os principais pais da ciência, todos criam em Deus. Faziam ciência, inclusive, para o seu louvor e para sua glória. Fleming, quando descobriu a penicilina, ele disse assim, disseram para ele, Fleming, ciência, 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 hein? Você descobriu a penicilina, os antibióticos. Ele falou, que nada, cara, eu saí até de férias. Eu deixei aí a minha cultura de bactérias, meio até descuidado, né, dizem. E veio um fungo aqui, e o fungo já tinha a penicilina nele. Eu só achei. E dou graças a Deus, porque ele me deu o privilégio de descobri-la. Olha só, da hora. É assim que cientista bom faz. Ele agradece a Deus o privilégio que Deus dá para que ele possa contribuir com a ciência. A gente nega a Deus, mas a gente imita a Deus. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel eram homens que criam em Deus, que usavam inclusive a Bíblia como referencial para fazer a sua ciência. Eu tenho um podcast
na Rede 316, a Bíblia e a Ciência, eu falo lá, é um podcast em que um cientista ousa anunciar que a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não a ciência sobre a Bíblia. E que grandes cientistas usaram a Bíblia para fazer grandes descobertas científicas. A gente só imita Deus, a gente só voa porque imitou os pássaros. A gente só tem lâmpada LED porque imitou os vagalumes. O trem-bala só sai dos túneis porque a gente imitou o Martim Pescador. E os grandes da ciência têm Deus como seu referencial. Dos 90% de ganhadores de prêmios Nobel, 22% de judeus. E eles são só 0,2% da população mundial. Por quê? Porque judeus sempre usou a Bíblia como seu referencial de ciência. Faziam a ciência para o louvor e glória de Deus. Então, eu não estou dizendo que cientista ateu seria ruim, né? Mas é apenas uma provocação para que a gente lembre que os grandes da ciência eram todos homens que criam em Deus. Eu digo que Deus deu o dízimo para os ateus, né? 10%. Eu achei interessante o que você falou no começo, até para a gente finalizando aqui, sobre o bom cientista, ele ser aquele cara que vai se despir de todo o preconceito, de todo pressuposto, de todo ponto que ele imagina, né? Para ele analisar os fatos. E eu, como cristão, mas não como cientista, a impressão que eu tenho, não com base no cientista, que eu não conheço cientista, mas com base nos meus amigos, é que muitos deles não gostam de Deus, e principalmente pelo que você falou, por erro de gente, por erro de pastor pilantra, que tem, galera. No meu canal tem um vídeo que eu falo só sobre isso, inclusive, né? Tudo que a Bíblia fala sobre dinheiro. Por padre que faz isso, aquilo, por problemas relacionais humanos, a pessoa começa a ficar com uma raiva de Deus, ou por causa de alguma doença. Acontece, galera! Deus nunca falou que não ia ter doença na nossa vida, né? Inclusive, alguns dos grandes homens de Deus da história morreram doentes, né? Acontece. Mas a pessoa, ela cria um rancor tão grande de Deus que ela começa a acreditar em qualquer coisa que possa tirar Deus da jogada. E acho que esse que é o erro, né? Porque, pelo que você está falando, não que seja fácil, né? E eu acho importante isso, né? A gente não menosprezar outras pessoas só porque elas não são cristãs. Pô, tem gente aí que, meu Deus, se eu chamar uns ateus aqui, vai me dar um banho aqui, porque eu não manjo nada de muita coisa, né? Mas, quando a pessoa ela vai para um lado só porque odeia Deus, é a mesma coisa na política, tem gente que faz isso, é a mesma coisa sempre que eu dei de você fazer burrice porque você está desesperado por dinheiro, né? Tentar se despir mesmo, né? Calma, vamos analisar aqui. O evolucionismo é assim, o que faz sentido, o que não faz. Cristianismo é assim, o que faz... Design inteligente é assim, o que faz sentido, não faz. Porque senão a pessoa, ela aceita qualquer coisa simplesmente pelo prazer de poder falar que não é necessário Deus no nosso mundo, né? E aí você está sendo ignorante, né? Tudo bem, você não acredita em Deus, beleza. Só que analisa os fatos para ver se o que você está acreditando faz sentido ou não. Acho que esse que é o ponto muito importante, né? Porque eu acho legal a parte de a ciência junto com a fé. O problema é quando o ódio pela religião afeta o seu senso crítico aqui de analisar os fatos, né? Sempre quando nós colocamos um pressuposto, uma pré-definição e uma vontade, antes de a gente avaliar qualquer coisa, nós vamos quebrar a cara. Que é o preconceito, né? Muitas vezes, né? Você chega lá, vai julgar um caso, mas você já acha que o cara é culpado, você é juiz. Você vai vai apitar um Corinthians e Palmeiras, Tudo né? que for falado, você já vai levar pro lado que você quer acreditar, né? Você é um palmeirense, né? A final de uma Mundial, você quer que o Palmeiras ganhe o Mundial. E você vai ficar lá, né, tentando fazer... Não, dá para ser um bom juiz mesmo assim? Claro que dá. Mesmo você torcendo pro Palmeiras, mesmo você querendo que ele ganhe, né, um Mundial e tal, tá jogando contra o Corinthians lá, o que vocês têm que fazer? Olha, eu sei que eu sou preconceituoso. Eu sei que eu estou tendendo para um lado, mas eu tenho que me despir desse preconceito. Eu tenho que seguir a regra do jogo. Então, mesmo um juiz assim, eu falo no Fomos Planejados, né? Um brasileiro e um argentino jogando uma final Brasil e Argentina, ele pode ser um excelente juiz se ele estiver sempre monitorando a sua subjetividade, deixando ela em casa. Então é assim que a gente tem que fazer ciência, é assim que a gente tem que avaliar os dados. Não é seu ódio ou seu amor por Deus, não é? Despido de todos esses preconceitos e pré-definições, avalie os dados. E deixe que os dados falem. É a mesma coisa que a gente faz com a Bíblia, a exegese da palavra de Deus.
Outro dia alguém falou assim, olha, professor, o cara olhou lá no Gênesis e viu o Big Bang. Eu falei, quem? Era um cosmólogo. Hugh Ross, ele já tinha a cosmologia toda do Big Bang na sua cabeça e encontrou o Big Bang na Bíblia. Consegue adaptar para o que quer acreditar, você encontra o que você quiser se você fizer assim na Bíblia. Você vai encontrar fundamentação para qualquer tipo de teologia. Sim. Ou você tem que deixar a Bíblia falar, se despir dos seus preconceitos e suas pré-definições. Essa é exatamente a tese do design inteligente. Tá. Dentro do design inteligente, ele falou, pode vir quem quiser. Não tem nenhuma restrição, nem política, nem partidária, nem teológica, nem científica. A única regra aqui dentro é só sabemos que nada sabemos. Todo mundo aí se despiu dos seus preconceitos e suas pré-definições, sim. Coloca aí o jaleco de cientista agora, tá bom. Chame os dados. Deixe que os dados falem. Vamos ouvir os dados. E a gente fala que quando a gente ouve os dados, a mensagem é muito clara. É como a mensagem da Bíblia é muito clara, a mensagem dos dados é muito clara. A Bíblia é muito clara. E a gente lê ali e fala, poxa, tá aqui. Então, esqueça seu gosto, seu desgosto, não é? Siga as evidências. E o design inteligente fazendo assim, ele falou, olha, foi um ser de extrema inteligência. Ele fez pronto. E as evidências todas que parece que o James Webb deixou escancarado, que faz pouco tempo, tá? Agora, se isso bate ou não bate com a Bíblia, a gente está falando assim, e daí? Todas as teorias científicas sobre as nossas origens, ou elas te levarão a acreditar em Deus ou a desacreditar em Deus, como a evolução fez. O Dawkins disse que Darwin o tornou um ateu intelectualmente satisfeito. Então, por que o crente não pode estar intelectualmente satisfeito com design inteligente? Claro, a gente não tem teoria neutra. Eu brinco, né, Duda? Neutro só sabão de coco. E que nem muito neutro às vezes é, certo? A gente tem posições, a gente tem que se despir dessas posições. E sabe uma coisa interessante? Se a gente for analisar, o Brasil é um país cristão. Sim. A imensa maioria aqui no Brasil é cristão, seja católico, evangélico ou, sei lá, de qualquer denominação que seja. E é engraçado como uma pessoa que se diz cristã, ou seja, eu acredito em Cristo e na palavra de Deus, não consegue acreditar que foi Deus que criou o mundo. Porque assim, teoricamente, não lembro as estatísticas, mas se 80% do Brasil é cristão, 20% do Brasil deveria ser evolucionista, porque não faz sentido você crer na Bíblia, mas Gênesis eu não creio. Não. Esse papo aí de que Deus criou, não. O meu Deus não criaria isso aqui. Como que 80% do Brasil é cristão, acredita na Bíblia, acredita que no princípio criou Deus o céu e a terra, criou o homem conforme a sua imagem, semelhante, a sua espécie, criou as árvores, criou os pássaros, e não acredita no criacionismo, né? Deveríamos ser uma esmagadora maioria criacionista ou design inteligente que seja, né? Eu sei por quê. Porque a igreja, nós, cristãos, ao longo da história, passamos a acreditar que a evolução, de fato, era mais lei do que a lei da gravidade. Também porque só se ensina isso na escola. Só. E a gente ficou achando que o Big Bang também. Aí falaram assim, vou salvar a Bíblia. Porque a Bíblia fala claramente que ele fez pronto. Há pouco tempo. Eu vou salvar a Bíblia. Sabe como é que eu vou dar um jeito? O Yom, né, que é o dia da palavra hebraica para dia em Gênesis, não é mais dia, tá, gente? É eras. O Moisés não tinha conceito de eras. O povo antigo, nenhum povo antigo tinha conceito de eras. E a gente botou uma palavra na boca de Moisés. Ele falou eras. Para adaptar para o evolucionismo dentro da própria Bíblia. Olha só, tá vendo aqui? Quando diz, você fala assim, surjam os peixes do mar. E Deus não falou surge e surgiu rapidinho. Deus é o Deus do devagarinho. Ele fez lenta, gradual e sucessivamente, não é? Quando ele vou procurar Adão e Eva, como alguns teólogos modernos estão fazendo em livros absurdos, não é? Eu depois falo com o Marcos é radical. É claro que eu vou ter que me opor a esse livro. Ele fala assim, olha, estou in the quest of the historical Adam. Estou procurando o Adão histórico. E encontrei na evolução. A gente é realmente um macaco evoluído. Gente, nos tornaram primos de chimpanzés, à luz da Bíblia. Olha só, porque aquilo lá, Deus, ele contou uma história, não contou uma história, contou uma história. E a gente sucumbiu. E aí, o que a gente fez? Diminuiu o poder de Deus, diminuiu a sua glória, Duda. Deus agora não pode mais mexer nos processos naturais. Deus tem que ficar esperando do lado para que a evolução ocorra, porque quando encontra lá um casalzinho, gostei desse produto aí.
vou pegar e transformar em homem. É assim que eles acham. Deus não pode criar o universo, chamar a existência pelo poder da sua palavra. Ele não pode dizer, haja o universo, bum, houve o universo. É muito milagre demais para Deus. Milagre demais para Deus. Ele precisa de usar processos naturais. Ele precisa que ao longo de milhões e milhões de anos o universo se estruture por processos naturais. Que Deus é esse, Duda? Que Deus é esse, gente? Esse é o Deus que nós transformamos, o Deus do evolucionismo, o Deus do Big Bang, o Deus de Darwin. A gente diminuiu a glória de Deus, colocou o evolucionismo teísta dentro das nossas igrejas. E agora você crê em Deus? Mas não crê que ele tem poder suficiente para fazer as coisas prontas. Sim. Pode. Desfiguramos Deus, tiramos de Deus parte dos seus atributos invisíveis. E a gente fez um Deus totalmente desfigurado, o Deus da evolução, o Deus do Big Bang. Só que Deus não gostou. Falou, cara, eu vou criar uns malucos beleza que nem o Marcus Eberly, né? Que vai chegar para a igreja e falar assim, gente, isso é um compromisso espúrio. Gente, a gente não pode fazer. Marcos, eu não gosto dos criacionistas de Terra Jovem, porque os criacionistas de Terra Jovem não aceitam os compromissos aí com a evolução. Eu não aceito mesmo, cara, não aceito. Por quê? Porque é desfigurar a palavra de Deus. E a coisa que eu não aceito é que alguém que vem falar contra a palavra, contra a Bíblia é clara. Olha, que se alguém vier com outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Até eu não quero usar esse termo, né? Que é muito forte. Maldito, mas, né? Mas é o que a Bíblia fala. Então eu tenho que me posicionar. Por quê? Porque Deus me deu uma posição. Deus me deu uma autoridade. Não fui eu que tive. É Ele que me deu. E Ele me deu um conhecimento suficiente para perceber que isso é uma heresia que está destruindo a igreja. Aí a Bíblia agora pode ser relativada, ela pode ser atualizada. Não veja bem. Então, veja bem, o matrimônio, sabe? Então, a gente começa a achar que a gente sabe mais que a Bíblia, que a ciência sabe mais e que a gente pode adaptar a Bíblia às nossas concepções de como a nossa fé deveria ser. Sim. E aí você faz uma entrevista com o povo e assim, eu creio em Deus. Mas Deus não tem milagre, Ele não tem força suficiente para criar o universo. Então a gente tem que voltar a crer no poder de Deus, num Deus todo-poderoso que fala e acontece. O que Ele quiser, Ele faz. Boa. O que Ele quiser, Ele faz. Porque Ele é Deus.